as coisas estão começando a piorar porque o brasileiro, ele sempre busca jeitinho para tudo. Para aquelas pessoas físicas que já movimentam um valor legal, o mais recomendado de fato é realmente abrir um CNPJ para que de forma inteligente e estratégica ele pague menos imposto. Tem empresário que a empresa não tem capacidade, dá a ele um prolabore de 100 mil por mês, ele tira e quebra a empresa. E para a Receita isso é ruim. Tem muita coisa ainda para rolar nessas mudanças, mas que de fato quem estiver organizado vai conseguir ali ter os danos mínimos ou quase zeros que essas mudanças vão trazer com elas. Não duvidem da capacidade do software da Receita, que realmente ele vai pegar. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe. Fique agora com mais um novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar mais uma vez aqui batendo papo com vocês, né? O último bate-papo do ano! 2025 passou rápido demais, né? Eu me apego a uma fala de um amigo, grande Dr. Ricardo Nezinho, que ele disse: se estiver passando rápido demais, é porque as coisas estão dando certo. Quando tá demorando demais, meu irmão, é porque as coisas estão dando errado. Graças a Papai do Céu, as coisas estão dando muito certo. Eu tenho certeza que na sua vida também. Se o ano 2025 foi muito próspero, imagina o ano de 2026. Coisas boas estão se aproximando das nossas vidas. A gente tem aqui bate-papos todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 15 horas, temos um encontro marcado com cada um de vocês. Às segundas e às sextas-feiras, nós temos um bate-papo aqui marcado com os quadros, né, do DDI Podcast. E hoje, em especial, é sexta-feira, gestão de águia na prática. Coisa boa tem sido participar desses quadros. Eu tenho certeza que tem impactado também a sua vida. E hoje eu estou aqui com duas feras. Você já sabe os nomes deles. Mas hoje eu quero que eles se apresentem para vocês. E hoje eu estou aqui com senhor Jonathan e senhor Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Flaudísio, hoje o assunto é um pouco complicado, né? Falando de fisco, falando de tributos, falando de impostos, realmente as pessoas têm aquela tensão e nós também ficamos muito tensos, né, em passar tantas mudanças, vamos dizer assim, tantas novas práticas que precisam ser executadas, mas a ideia é essa. Então eu sou Jonathan Viana, sou diretor da Análise Group, estamos aqui com o Rodrigo, Consultor contábil da Análise Group. E a gente vai falar desse tema, como o John também bem falou, né? Referente aí de imposto, novas tributações e um tema bem delicado para a gente estar abrindo para vocês entenderem um pouco melhor aquilo que a análise traz ali de antecipação para todos os clientes, parceiros e assim por diante. Coisa boa. Então, não sai daí, fica aí com a gente. Eu já quero pedir a você, se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. Segue aí no Instagram, Análise Group, Jonathan Viana, Neuzete Domingos. Acompanha a gente aí, DDI Podcast, para que a sua vida seja transformada, ainda que com novas tributações em 2026. Mas você vai ganhar muito dinheiro. Não vai se preocupar com tanta coisa. preocupação zero. Senhor Jonathan, brincadeiras à parte. Conta pra gente aí quais são as maiores preocupações de quem está entrando aí em 2026 sobre essas novas tributações. Flaudísio, 2026, né, será uma mudança de hábito, né? As pessoas ficam preocupadas com essas mudanças, porém as mudanças, elas são para organizar as empresas, não é que é algo bom. Na realidade, pagar tributos, ninguém gosta, não é verdade? Porém, nós sabemos que quando o empresário ele não é taxado,
quando ele não é cobrado, quando ele, na realidade, não tem uma punição, ele acaba relaxando e ficando desorganizado pro resto da vida. Né? Nós estamos passando para os nossos clientes que hoje tem como passar por tudo isso. Tem como enfrentar, tem como pagar, né, caso seja necessário, porém vai precisar de mais, de uma organização, uma estrutura financeira muito mais, vamos dizer assim, estruturada. O que é que a gente está falando muito? Quantos e quantos empresários por aí não misturam as contas pessoa física com pessoa jurídica? Quantos empresários pagam suas contas pessoais pela conta da empresa? Quantos e quantos empresários manda dinheiro para pessoa jurídica, depois manda para física, compra coisas para pessoa física com o dinheiro da empresa? Quantos? Eu não vou nem lhe falar, né? Porque você já deve imaginar que são vários. Então, o que é que a Receita ela vem fazendo? Ela vem criando um sistema onde várias pessoas serão fiscalizadas caso não cumpra as regras pré-estabelecidas, que é não misturar a conta de pessoa física com pessoa jurídica. Então, o que é que eles estão falando aí de forma, vamos dizer, em forma de punição? Olha, meu amigo, o que é seu. O que é da empresa, é da empresa. E se misturar, não tem problema. Eu vou lhe taxar. Resumindo, uma das coisas que estão deixando as pessoas meio atormentadas é com relação a esse tributo, né, que é de 10% sobre o que for distribuído de lucro acima de 50 mil. E não só distribuído de lucro, o Rodrigo vai explicar um pouco mais, mas são rendas acima de 50 mil reais, serão taxados em 10% adicional. Então, as pessoas estão meio tensas com relação a isso, mas o que é que eu sempre digo? Cara, se você se organizar, se você se reestruturar, vamos dizer assim, porque tenta se estruturar, mas não consegue, então vamos reestruturar a empresa, vamos reestruturar a pessoa física, que acredito que todo mundo é capaz de passar por um momento como esse, por uma transição como essa. Doutor Rodrigo, conta pra gente aí. Essa tributação, 10% a mais, acima de 50 mil, esclarece pra gente aí, vai. Perfeito. Foi uma novidade, né, que o governo trouxe agora no finalzinho de novembro. Então, saiu a Lei 15.270, de 2025. E essa lei traz basicamente alguns pontos ali muito importantes para as pessoas físicas do Brasil. Então, pessoas físicas que hoje recebem até 5 mil reais, a partir de 2026 vão ficar isentos de imposto de renda. Porém, o governo vai tirar uma parte de um e vai ter que realocar em outros. E onde é que vai ficar esse realocamento? Vai ser basicamente o que o governo definiu como as altas rendas. O que é isso? É basicamente aquelas pessoas físicas que ao longo do ano calendário tiver ali acima de 600 mil em forma de rendimento, então seja ele, por exemplo, a título de prolabore, salário, uma renda de aluguel, por exemplo, e os lucros e dividendos também. Então, se você teve esse valor, esse montante acima de 600 mil no ano, você está taxado como alta renda. Tá? E para aqueles sócios, para aqueles empresários que têm empresas, para aqueles que vão ter ali acima de 50 mil de distribuição de lucro a partir de 2026, você vai sofrer uma retenção de 10%. Na prática é o seguinte, você recebeu 50 mil, não vai ter tributação nenhuma, porque o limite é até 50 mil mensal. Recebi, por exemplo, 51 mil reais, 10% em cima do valor total pago. Então, de 51 mil reais, por exemplo, seria ali 5.100 para o governo e o líquido ficaria para o sócio. Então, a grande diferença é essa, que hoje não tem essa tributação e a partir de 2026 vai ter. Então, aí é um tema bem delicado, mas que, como o John também falou, com uma organização, com um bom planejamento, né, com uma boa projeção de fluxo de caixa, dá para levar isso aí tranquilo e sem dor de cabeça nenhuma. Tem gente que está nos assistindo aí e está na dúvida. Eu tenho um CPF e até tem alguns memes aí na internet que os PIX vão parar de ser efetuados, os dinheiros vão voltar à circulação. O porquê que muitas pessoas já estão se preocupando sobre o PIX e estão preocupados aí agora voltar à circulação do real, do papel impresso? Perfeito. Esse é um tema, como você falou, né? Que muitos, às vezes, geram uns memes, mas na prática eu acredito que isso vai acontecer muito pouco, né? Principalmente com a modernização que a gente vem tendo aí por parte do governo. Só para você ter uma ideia, os novos softwares aí da Receita Federal vai ser 150 vezes maior do que o que é o Pix hoje, em termos de processamento e tudo mais.
Então, o que é que vai acontecer? Para aqueles que não vão estar informados, podem até tentar realmente voltar à prática do dinheiro em espécie. Mas eu, particularmente, acredito que isso não vai acontecer num grande volume, numa grande escala, né? Então, o que é que acontece para aqueles que, de fato, vão estar bem informados? Para aqueles que vão estar bem informados, basicamente, planejamento bem organizado, saber onde a sua empresa vai estar melhor adequada no regime tributário específico, praticamente não vai ter uma dor de cabeça ali gigante, ou seja, vai ser uma dor de cabeça mínima ou até mesmo zero. Então, nesse sentido, eu acredito que para o futuro aí vai ser uma quantidade muito pouca de voltar o dinheiro aí em grande massa em espécie. E eu lhe pergunto, você pretende movimentar só dinheiro ou não? Não, é Pix, né? Hoje é Então, Pix. só que qual é a ideia do negócio? Enquanto você movimenta dinheiro, o outro que você está pagando a ele em dinheiro, ele precisa informar algo. Na verdade, porque hoje a receita você está preocupado só em você. Mas vem cá, mas eu vou e ele compra um carro. Tá? Aí eu vou e coloco na realidade o dinheiro na sua mão. Um carro de 100 mil. Eu lhe pago 100 mil à vista. Tá? Só que eu vou precisar transferir esse veículo para você, não é verdade? Aí você precisa declarar no Detran que você comprou esse veículo a mim pelo valor de 100 mil reais, concorda? E aí o fisco vai atrás de você, vai dizer, vem cá, você comprou 100 mil reais com que... Você comprou esse carro de 100 mil reais com que dinheiro? Só que nem sempre ele vai saber que você comprou, mas ele pega ou que comprou ou que vendeu. E aí eu lhe pergunto, tá, eu acredito que o dinheiro é de forma temporária, né? Essa questão das pessoas acharem que o dinheiro ele vai se livrar, pode sim começar a movimentar melhor o dinheiro, pode as pessoas começarem a sacar dinheiro, tá, mas o dinheiro ele saiu de onde? Ele saiu do banco, você precisou sacar. Ou você vendeu algo em dinheiro e recebeu a espécie. As pessoas precisam parar de começar a dar jeitinho nas coisas, né? Isso aí é um jeitinho. O problema, as coisas estão começando a piorar porque o brasileiro ele sempre busca jeitinho para tudo. Talvez se a gente começasse a se adequar, se organizar, o nível de fiscalização ele nem precisaria ter um software 150 vezes mais potente para estar tentando pegar a gente. Eu acho que assim, não é que ninguém gosta de pagar imposto, mas quando a gente acaba enxergando o problema, se adaptando a ele, talvez precificando melhor o nosso produto, talvez organizando a casa, qualquer turbulência tributária, todo mundo consegue passar. Só que as pessoas já criaram isso realmente, vários memes, né? Então eu vou circular só em dinheiro, não tem problema. Circula em dinheiro. Ah, mas eu não tenho nem conta bancária. Tudo bem, você não tem conta bancária, mas é sócio de uma empresa que fatura 2, 3 milhões, né? Muito incoerente, né? Uma pessoa que fatura 3 milhões de reais, tem um negócio que fatura 3 milhões de reais e não tem uma conta bancária pessoa física. Você está querendo esconder o quê? Entendeu? Então, assim, acredito que essa sensação de que estou burlando o governo, ela é muito superficial, sabe? Mesmo pensando que o dinheiro ninguém rastreia, porque é aquela cadeia, não rastreia em você, mas às vezes uma coisa que você comprou de alguém, esse alguém vai lá e declara e você acaba caindo em malha. Porque o fisco hoje ele cria armadilhas, é um fiscalizando o outro. Né? Então, para você ter ideia, dentro da reforma tributária, acredito que poucas pessoas sabem, vou lhe contar algo que você vai ficar muito surpreso. Hoje eu tenho um imóvel onde eu não declaro esse aluguel, temos um acordo, nós dois, beleza? Não declaro esse aluguel. Não tenho aluguel, pego na sua mão em dinheiro e gasto o dinheiro pagando outras contas e está tudo certo. Até então está tudo certo, não é isso? A Receita agora criou uma fiscalização onde ela vai pegar o endereço, porque o Rodrigo, se ele mora na minha casa, ele tem que cadastrar o endereço dele, ou para fatura de cartão de crédito, ou para comprar alguma coisa, ele vai ter que usar esse endereço, concorda? Só que no cartório, o imóvel é no meu nome. Então aí ele vai lá e diz, Jonathan, o que é que Jonathan tem a ver com Rodrigo? Não é pai, não é filho, não é irmão, não é primo. Ah, então existe uma operação de aluguel aí disfarçada. Então eu já vou taxar, vou atrás do Jonathan, que ele tem um imóvel que o Rodrigo mora,
E nem relógio trabalha de graça. Né? Imagine ele ceder um imóvel para o Rodrigo morar sem ter um aluguel. Por mais que seja em movimentação em dinheiro, olha o que é que eles estão fazendo. Vai vincular, se o prédio está no meu nome, a casa está no meu nome, mas quem reside é o Rodrigo, então já está subentendendo que é um aluguel disfarçado. Então você está entendendo que o dinheiro hoje, ele movimentar em dinheiro não significa que eu não vou ser pego? Entendeu? E o que ocorre após ser detectado essa suporte à fraude? Simplesmente taxar, multa, juros. Simplesmente ele vai dizer, às vezes o aluguel é R$1.000, ele imagina que é R$5.000, já lhe atua em cima de 5.000, e aí eu digo para você que não vale a pena, entendeu? Não vale. O constrangimento, bens apreendidos, dinheiro penhorado, Receita travou um imóvel, um bem, um prédio, então você percebe que, vamos lá, não é melhor eu chegar e dizer que o aluguel que o Rodrigo me paga é R$2.000, movimentar a conta do que a Receita chegar lá e pegar e taxar em 5.000, como se fosse um aluguel de 5.000, que ela simplesmente faz o seguinte, ela vai lá, quanto é um metro quadrado aqui nessa região, é tantos R$1.000, pronto, então eu vou colocar vezes 5, vou taxar aqui como se o aluguel fosse 5.000, não, mas não é não, vou lhe provar, agora você vai me provar que é 2? Não, na minha percepção é 5, então vou autuar em cima de 5. E aí, quando você vai analisar, você pode ser autuado em algo nem que você teve lucro. Ou seja, às vezes o valor que você teve do aluguel ali, você vai simplesmente separar ele todo de uma multa, de um juros, de uma penalização, e nem recebeu o dinheiro realmente você recebeu. Então, por isso que a gente fala e procure muito o seu contador, a gente recomenda muito isso. Cara, o que é que eu preciso fazer para formalizar isso aqui? O que é que eu preciso fazer para organizar isso aqui? Existem várias maneiras de organizar, de formalizar, e não é nada de 7 cabeças. O problema não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só parar, se reunir e organizar. Você percebe? Tudo tem um jeito. Tudo tem um jeito. Não é um negócio de um caminho que você anda num labirinto e fica... Não, tudo tem um jeito. Só que a gente precisa sentar, organizar, né? Procurar um jurídico, procurar um contador, procurar realmente para estruturar. Cara, essa daqui é a minha situação. Eu falei até hoje pela manhã com o cliente e eu disse o seguinte, cara, é melhor você achar o problema dentro da sua empresa e dentro da sua pessoa física do que deixar a Receita Federal achar. Então, não é melhor você se antecipar, procurar o contador, procurar o advogado e dizer, cara, minha situação é essa, tenho isso, isso, isso. Muitas vezes o empresário até omite do contador, entendeu? O contador não consegue nem ajudar porque ele omite. Entendeu? Muitos empresários ainda têm uma visão de ter uma conta bancária no Banco do Brasil e esconder do contador. Não, aquela dali é um movimento muito dinheiro, não vou dizer não para o contador não, porque senão ele vai registrar para o fisco e eu tenho que pagar imposto. Como se o fisco não fosse ver. Entendeu? Então você percebe o nível do negócio. Entendeu? Então essa organização é totalmente necessária. Doutor Rodrigo, complementar alguma coisa? Não, acho que o Jonathan já explanou muito nos detalhes. Vamos lá, vamos lá. E você que está nos assistindo, tá massa, tá massa. Vamos para cá. Existe a fala aí que vocês bem trouxeram sobre R$5.000 em movimentação. Existem muitos trabalhadores informais. Qual é o momento de aí abrir um CNPJ? Aí, Rodrigão. Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante e muito certeira, né? Então, o que é que acontece? Hoje tem bastante tipo de renda, né, que o contribuinte ou a pessoa física pode estar trabalhando. Então, basicamente, para aquelas pessoas físicas que já movimentam um valor legal, o mais recomendado de fato é realmente abrir um CNPJ para que de forma inteligente e estratégica ele pague menos imposto. Rodrigo, eu sou um autônomo aqui que eu tenho um ganho mensal até 5.000. Até que ponto isso é interessante na pessoa física? Ainda continua sendo interessante com a nova lei que vai ser a isenção, né? Mas já tem um valor maior, então a gente já pode pensar no outro nível. Então, por exemplo, o próprio MEI. O MEI já não está mais me atendendo, então vamos para uma microempresa, vamos para uma empresa de pequeno porte. Então tudo vai de como ele vai crescer para que de forma inteligente e estratégica ele pague menos tributo. Então hoje, por exemplo, para uma pessoa física, um autônomo que movimenta acima de R$10.000, o interessante já é ele ter o seu próprio negócio ali, como o Jonathan falou, organizado, tudo registrado, separado o que é da empresa, separar o que é da pessoa física, que com certeza ele vai pagar menos tributo e vai conseguir, no final das contas, ter mais dinheiro em caixa,
que é isso que vai fazer ele evoluir e crescer cada vez mais. Surgem aí, tá um tema muito em alta, as holding. Até onde as holding vai conseguir blindar os bens e o patrimônio e até onde não vai? Perfeito. A gente estava até brincando esse dia, né, Ian, que o governo, de certa forma, impõe para que as empresas sejam cada vez mais ricas e as pessoas físicas cada vez mais pobres nas suas devidas proporções ali. O que é que acontece hoje na holding? A holding, ela volta a ser um tema muito, muito amplo e muito bem visto com os olhos ali dos especialistas, né? Então, hoje a holding, ela além de brindar o seu patrimônio, ela também pode ser uma empresa normal para que gere lucro e, consequentemente, isso seja feito ali de forma crescente para o empresário. Hoje a holding, ela tem uma parte estratégica na tributação. Então, a gente está falando dessa nova lei da tributação dos dividendos que vai atingir as pessoas físicas. Mas, por exemplo, para holdings que têm participações societárias em outras empresas, não vai atingir. Então, é uma forma também do empresário conseguir ali mantendo o seu patrimônio pela holding, né, formalizando, lógico, tudo organizado e deixar de lado, digamos assim, uma tributação que seria da pessoa física, já que ele vai estar com a holding. Então, é um tema que, com essa nova lei também, surge ainda mais esse olhar para a holding. Vai ser muito benéfico para o futuro, principalmente para essas empresas que têm participações em outras empresas, assim por diante. O que foi que a Receita taxou? Lucro ou rendimentos para as pessoas físicas, não é isso? A holding nós estamos falando que é uma pessoa jurídica. Então, estrategicamente, a holding ela é muito especial, né, a favor do empresário, para que ele possa fazer investimentos, para que ele possa organizar vamos dizer assim, a estrutura patrimonial de todo o grupo econômico, vamos dizer assim, porque eu falo grupo econômico porque às vezes tem coisas da pessoa física que está no nome da jurídica, tem coisa da jurídica que está no nome da física, então a ideia é estruturar esse patrimônio. Cara, se é imóveis, coloca para holding. Se é uma empresa que administra, coloca como uma holding de participações, só que tem um detalhe. Os empresários estão dispostos a pagar o preço e assumir esse nível de organização, né? Porque assim, a holding já vem se falando há muito tempo. As pessoas não entendem que a Receita, ela trilha o seu caminho. Qual é o caminho que ela trilha? Ela cria fiscalizações para que vocês possam seguir o caminho que ela quer que você siga. Que foi que ela disse agora com essa nova mudança? O que é que ela quis dizer? Quais foram os sinais que ela quis dizer agora com essa mudança? Ela disse, olha, tire 50 mil para você se tiver lastro. Tire 50 mil, tá? Certo. Como eu sei que muitos empresários tiram 200 mil da empresa, 50 mil usa para pagar suas despesas pessoais e 150 ele usa para comprar imóveis, para comprar bens. Então não é melhor você fazer o seguinte, tire 50 mil para sua pessoa física e 150 mil coloca para uma holding para ela poder fazer os investimentos por você. Agora na sua pessoa física não. Você quer na física, pague. Agora na jurídica eu vou permitir. Mas por que eu estou falando que ela falou isso? Porque a Receita ela não é burra, ela é inteligente. Se ela quisesse taxar, a holding também não taxava. Lucro distribuído para a pessoa física ou para qualquer pessoa jurídica, acima de 50 mil reais eu vou taxar em 10%. Mas ela fez para quem? Para a física. Então ela está lhe permitindo organizar. Ter holdings estruturadas para que você tenha patrimônios, para que você tenha toda essa estruturação patrimonial do grupo econômico, que nem eu falei anteriormente, estruturada e organizada. Então, assim, aí as pessoas até falam, estamos com a saída. Cara, a gente não tá com a saída. A gente tá com o caminho que ela quer que a gente siga. Entendeu? Porque na realidade, não, a saída agora é ter holding. Não, a saída não é ter holding. Entendeu? Lá na frente pode ter uma taxação em cima da holding? Pode. Se ela perceber que está tendo um exemplo, no nível de operações fraudulentas, grandes, através de holdings, ele vai pegar a holding e vai dizer, já não permito mais. Sabe aquele filhozinho rebelde que você diz, olha, vou deixar você chegar hoje 8 da noite, viu? Não chegue tarde não, tá bom, ele chega 10. Aí a mãe diz, tá bom, não sai mais. Sabe aquela historinha? Pronto, é a Receita com os empresários, eu deixo.
Vamos ver o que é que vai dar. Então, todo mundo está sendo testado. Será que o recolhimento vai aumentar? Será que o caixa da Receita vai começar a melhorar? Dessa forma, o que foi que ele fez? Quem ganha até 5 mil reais, eu vou isentar o imposto de renda, não é isso? Mas quem ganha acima de 50 mil, eu vou colocar uma retenção aqui de 10%. A mais quem passar de 50 mil. Ótimo. Não vou taxar transferência de lucro de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Boa, por enquanto. Então vamos ver o que é que vai dar. Como é que vai ser a reação do cofre público? Não vai ter mais imposto de renda das pessoas que ganham até 5 mil. Vou ter uma taxação das pessoas que ganham acima de 50. Estou permitindo que as holdings comecem a operar. A depender de como se comportar o caixa, vai ter talvez uma tributação nova ou em cima de holdings, vice-versa. Mas como o governo ele nunca se contenta, né, com a arrecadação, com certeza sempre vai ter um ponto ou outro que a gente vai precisar ali estar se adequando, estar se organizando para que quando houver essas mudanças a gente não se pega de surpresa. Mas a estratégia de hold ela é muito interessante no momento atual. Não sei daqui a 6 meses, 1 ano, mas no momento atual é a melhor estrutura. Essa nova lei ela foi anunciada quando? Dia 27 de novembro. E ela entra em vigor a partir de quando? Existe uma carência ou não? Essa carência podemos dizer que é o restante desse ano. Ela já entra 1 mês e meio. 1 mês e meio. Nem A mês e meio. carência é de 1 mês. 1 mês e 3 dias. 1 mês e 3 dias. Então, ela já entra em vigor a partir de 2026, né? Então, só para um adentro, também o que foi que aconteceu? O projeto de lei, ele iniciou, passou pela Câmara, pelo Senado e pela sanção do presidente sem mudar uma vírgula. Então, basicamente, o projeto que foi criado passou totalmente, né, nesse sentido. Que uma das polêmicas, né, uma das questões foi justamente essa. O prazo dessa bendita organização, que vai ser até 31/12 agora de 2025. Então, a lei já entra em vigor a partir de 2026. E a partir de 2026, como o Jonathan falou, se não tiver organizado, vai sofrer um pouquinho. Será que o Flaudísio ele não comprou essa televisão no cartão dele, pessoa física, e era a televisão para a empresa? Boa. Sei. Aí você... É todo mundo. Caramba. É todo mundo. Você comprou pelo dinheiro da empresa ou você comprou na pessoa física? Ou você pega a fatura do seu cartão e bota para a empresa pagar só porque eu comprei uma televisão? Entendeu? Vamos lá. São essas interrogações. Vamos lá, o pessoal está nos assistindo agora e a gente está falando, só que está falando de forma bem rápida e eu queria que você detalhasse. Vamos lá, eu sei que você está nos assistindo aí, você quer entender isso, como é que a gente vai separar? Vamos lá, o físico o CPF do CNPJ, explica para mim detalhadamente como é que a gente vai fazer isso aí. Perfeito. Para não misturar. Perfeito. Basicamente, a gente seguia a regra da organização. Então, aquilo que é para minha empresa, eu coloco no CNPJ. Aquilo que é para minha pessoa física, eu coloco na minha pessoa física. Então não existe essa de vou pegar aqui que tá mais fácil aqui, depois eu retribuo novamente e tal. Não dá. Aí é onde a Receita pega. E pega muito. Exatamente. Qual é a ideia, Flaudísio? Hoje é o seguinte, cara, todo empresário tem que determinar o salário dele. Boa. Né? Cara, eu faturo 100 mil reais. Não sou eu que vou dizer que é 10 mil, não sou eu que vou dizer que é 15, 20 ou 5. Vai depender da atividade, vai depender da lucratividade. É uma empresa de serviço, é uma empresa de comércio, né? Qual é a margem de lucro de um podcast? Quem entende é quem está ali no dia a dia operacionalizando o negócio. Então você é um cara inteligente, um empresário é um cara inteligente e vai dizer, cara, hoje, de acordo com a minha margem, o meu prolabore vai ser 10 mil reais. Show de bola, 10 mil reais. Iniciou o mês, você não paga a folha de pagamento dos colaboradores, paga a sua, 10 mil reais para sua conta. Cara, quero comprar uma televisão para o DDI Podcast. Só que eu vou colocar no meu cartão pessoa física porque eu ganho milha, ganho ponto. Assuma o risco. Entendeu? Será que vale esse benefício das milhas, dos pontos, você comprando algo da empresa no seu cartão? Mas Jonathan, vamos lá, mais um questionamento. E se eu precisar fazer qualquer tipo de movimento e eu pegar um dinheiro da empresa, tudo bem. A empresa pode lhe emprestar. Emprestar. Não é prolabore. Não é verdade? Tô apertado, tô com uma emergência. A empresa tá com 100 mil reais em caixa e eu tô apertado. E agora, então quer dizer que não, empréstimo, você tem que devolver. Vai pagar como?
Entendeu? Então, são vamos dizer assim, são duas vidas diferentes, né? A sua física e a pessoa jurídica. Então, muitos empresários, às vezes, eles quebram o CNPJ e fica com a riqueza toda na pessoa física. Não é assim. Ah, mas 10 mil que você acabou de falar, Jonathan, é pouco para mim. Tá, determine 15. 15. Sobreviva com 15. Ah, mas o imposto sobre o Prolabore é absurdamente alto. Não tem problema. Use a estratégia, não sei, diminua o Prolabore, distribua lucro, faça algo, mas você precisa mostrar para a Receita que a empresa lhe paga 15 mil por mês e que você precisa sobreviver com 15 mil por mês. Entendeu? Então, o que foi que a Receita acabou de falar? Quem vive com até 50 mil, eu não vou reter nada. Quem vive com acima de 50 mil, eu vou reter um pedacinho, porque está muito bem de vida, graças a Deus. E pronto. Entendeu? Então, assim, você percebe que há quantas coisas, às vezes, você percebe que a empresa nem tinha condições de lhe pagar 50 mil, mas eu estou tirando 60, 70. Não, deixa a empresa pobre. Quando ela precisar, eu coloco o dinheiro de volta. Não coloca. Né? Não coloca. E eu vou lhe falar uma verdade, tá? Eu acho que isso aqui vai ajudar até muitas empresas a sobreviver, tá? Vou dizer por quê. Porque tem empresário que não sabe ser empresário, né? Tem empresário que a empresa não tem capacidade de tirar, dá a ele um prolabore de 100 mil por mês, ele tira e quebra a empresa. E para a Receita isso é ruim, concorda? As empresas fechando, muito desemprego, pessoas na rua, desempregadas, por quê? Porque o empresário não está sabendo ser empresário. Então, será que uma mudança como essa não vai ser bom, entre aspas, para que os empresários possam se organizar melhor? Cara, 50 mil, vou tentar sobreviver com 50. Não vou sangrar o caixa da empresa mais não, porque senão você está taxado em 10. O que é que a Receita está falando indiretamente? Você não sangra para você? Me dê um pedaço. Entendeu? Então, assim, o separar, a gente já sabe, cara, você pegar um supermercado e colocar no balancete do seu podcast, é um absurdo, né não? O podcast pagar o supermercado da sua casa, o que é que tem a ver com a atividade? Uma televisão dessa tem a ver com a atividade do podcast? Total, você está utilizando. Um microfone de alta qualidade, essa estrutura linda e maravilhosa? Total. Agora, a roupa do Flaudísio. Tá, você pode dizer, tá, Jonathan, mas eu não preciso de roupa para ir trabalhar? Tudo bem. Mas é um bem de uso seu, pessoal seu, né? Então, a empresa hoje, o Flaudísio vindo com a roupa boa ou com a roupa ruim, de marca ou sem marca, o DDI Podcast vai continuar sendo famoso do jeito que é? Vai. Porque hoje as pessoas compram o Flaudísio, não a marca de roupa que você está vestido. Então, assim, você percebe que dá para organizar. Dá para organizar. O empresário ele tem que parar de querer só comprar e vender e começar a estruturar a casa. E às vezes tem aquele empresário que está nos assistindo e pode estar dizendo assim, então vou parar de comercializar, vou fechar minha empresa e vou viver só dos meus aluguéis. Mas aí tem que declarar imposto. Vai pagar CBS da reforma, IBS e mais um pouquinho. E se passar de 50, vai pagar o adicional dos 10. Perfeito. Doutor Rodrigo. E aí, como o Jonathan falou, né, o caminho mais fácil até nessa palavra é você se organizar de fato. Que aí você vai pagar muito menos do que você está desorganizado. E quando a Receita lhe pegar, porque ela vai pegar, um dia ela pega, e aí você vai pagar, como o Jonathan falou, com multa, com juros. E aquele dinheiro talvez você teve lucro, talvez isso torne um prejuízo para você. Então é melhor se organizar desde agora para que não tenha nenhuma dor de cabeça e consiga ali estar tudo tranquilo e o melhor de tudo, com sono em dia. Qual assunto que a gente não tratou ainda que os senhores acham interessante para quem está nos assistindo? Flaudísio, nós falamos muito aqui da questão dos 10%, né, do adicional do imposto de renda. Muitas pessoas estão em dúvida com relação à reforma tributária, que eu acho que é um assunto muito interessante, né, que também está exigindo a questão da organização. As pessoas precisam entender que a reforma ela está vindo para criar um ciclo de fiscalização muito atuante. Como assim? Hoje você vai ter por obrigação fiscalizar o seu fornecedor, tá? Como também o seu consumidor, aquele que compra você, também vai estar lhe fiscalizando. Então você perceba,
as mudanças e o cenário atual. Taxação, se eu misturar verba, renda jurídica e física, eu vou ter problema, né? Se eu hoje simplesmente misturar, pagar uma conta de uma pessoa jurídica para minha pessoa física, para eu ter ganhos, você pode ser pego, você pode ser taxado. Se você for desorganizado na reforma tributária, muitas empresas não vão querer comprar de vocês. Por quê? Porque eles serão prejudicados. A Receita determinou ali que empresa que compra de empresas desorganizadas não terão os benefícios que o fisco pode atribuir ao seu negócio. Ou seja, hoje, falando de reforma, falando de lucro de 10%, adicional, retenção, os que querem se organizar vão sobreviver. Todos. Não enxergo nenhuma atividade onde a pessoa diga, esse daqui vai fechar as portas. Não vejo. Eu vejo que perfil de empresários que eu digo, esse vai fechar as portas. Não por causa dos tributos, mas por causa da mentalidade. Então, assim, coisas que a gente não falou muito aqui, com relação, não nos adentramos na reforma tributária, mas ambas vão trabalhar em conjunto. Então, nós estamos falando de rendas superiores a 50 mil. Aí eu lhe pergunto, com relação a essas rendas superiores a 50 mil, qual é o assunto ali que está amarrado à reforma tributária? Aí eu vou lhe perguntar, olha só o que é que vai acontecer na reforma. Pra você entender. Quando eu comprar algo no supermercado, vou fazer o supermercado da minha casa. Tudo bem? Fazer as compras, o carrinho deu R$1.000. Se de tributos tiver ali naquele cupom R$280, eu vou enxergar na nota que eu estou pagando de tributos R$280, eu como consumidor, ok? Só que quando eu passar o meu cartão de crédito, automaticamente não vai entrar os R$1.000 na conta do supermercado. Vai entrar R$280 na conta do fisco, diretamente, e vai entrar R$720 na conta do supermercado. Olhe o nível de fiscalização e de organização que a Receita está justificando quando o Rodrigo falou que o software está 150 vezes mais inteligente e mais veloz do que o do Pix. Aí você pergunta, cara, e como é que isso vai acontecer? Vai, 27 já está aí na porta, batendo e vai acontecer isso. E aí eu lhe pergunto, cara, que negócio interessante. Então quer dizer que quando eu pagar no Pix, a Receita já vai segurar a parte dela. A empresa já vai receber o líquido. E aí eu lhe pergunto, boa, Jonathan, o que é que tem mais de novidade? Interessante, então vamos lá. Outra mudança impactante. Eu sou um cara da baixa renda, sou cadastrado no CAD Único, recebo Bolsa Família. Chego no supermercado, faço minha compra. Quando eu colocar o meu CPF para emitir o cupom fiscal, simplesmente o fisco vai dizer, opa, o valor do tributo que você pagou, que era aqueles 280, eu vou pegar aqui 10% do tributo e vou lhe dar em cashback, para que você pague o gás, a água, a energia ou o telefone. E aí eu chego para você e digo, as pessoas não vão querer botar CPF nos cupons para ganhar 10% do valor do imposto? Vai. E aí eu lhe pergunto, quais são os negócios hoje que estão preparados para que a população chegue e diga, eu quero cupom, quero cupom, quero cupom, quero cupom. Quantos? Então as pessoas só estão olhando, o fisco quer cobrar mais. Cara, ele quer. Agora, para você sobreviver, você tem que se organizar, porque chorar não vai resolver. O fisco não está nem aí pro nosso choro, né? Ele está querendo o quê? Ele quer arrecadar mais. Porém, por um lado, ele quer arrecadar mais. Pelo outro, ele deixa brechas estratégicas, que é onde se sobressai os contadores, vamos dizer assim, que estão por dentro dessas mudanças, né, atualizados, e os advogados atualizados. Então, ele taxa você por um lado, mas para tudo que a Receita taxa, ela deixa brechas para que as pessoas possam sobreviver. Então, só sabe dessas brechas os contadores realmente que estão por dentro, que estão se capacitando, que estão estudando,
e os advogados que estão realmente por dentro, vivenciando cada mudança dessa. Então, você percebeu o nível de mudança que vai ocorrer para 2026, para 2027, para 2028. Então, são muitas mudanças. E aí, nós hoje temos que fazer o quê? Organizar. Vou falar mais uma vez. Gestão. Gestão de águia, né? Boa. Gestão. Organização. Mapeamento. Cara, quantos de vocês se reúnem com os contadores para discutir? Tá tendo essas mudanças, tá? Vamos se reunir, contador. Vamos criar uma estratégia para eu poder sobreviver? Quantos? Tem contadores amigos meus que falam assim, Jonathan, o meu cliente não tá nem acreditando na mudança. Entendeu? Então, assim, também tem contadores por aí que querem ajudar os seus clientes, mas ele não quer ser ajudado. Entendeu? Então, assim, me preocupa alguns perfis de empresários, como também eu olho para outros perfis e vejo, cara, esses caras vão crescer demais. Né? Porque enquanto um tá choramingando, o outro já tá criando a estratégia para poder vencer a guerra. Entendeu? E isso nitidamente a gente enxerga nos nossos clientes, em clientes de amigos nossos, e aí eu acredito que é sucesso. Então, não duvidem da capacidade do software da Receita, que realmente ele vai pegar. Ele vai fiscalizar, entendeu, Flaudizinho? Então, assim, aquela amizade de antigamente, que você pegava o seu cartão de crédito e emprestava para um primo para ele passar 50 mil reais, e aí eu lhe pergunto, tá, você tinha um limite de 50 mil, mas você tem renda para ter esse limite? Entendeu? Então, assim, a gente vai ter que ser um pouco ruim, né? Cara, não posso porque eu não tenho renda suficiente para poder fazer essa compra. Flaudir, você tem um cartão de 200 mil, posso comprar um carro nele? Cara, eu até tenho um cartão de 200 mil, mas eu não tenho renda suficiente para poder comprar um carro. Igual esse, eu sei que você vai me pagar, eu confio em você, mas se eu passar, como eu não tenho renda compatível com essa compra, eu vou ser prejudicado. Então, assim, é aprender a dar um pouquinho de não, é se organizar, é pensar realmente estrategicamente. Coisa boa. Doutor Rodrigo. Perfeito. Um dos pontos que a gente vai aprofundar um pouquinho mais no decorrer do nosso bate-papo aqui, que talvez os nossos ouvintes estão com essa dúvida, que é o seguinte. Beleza, vocês já falaram que a partir do ano que vem, acima de 50 mil, vai ter 10%, né, retido. Mas isso é de uma mesma pessoa jurídica ou, por exemplo, eu posso ser sócio de várias empresas e pegar, por exemplo, 10 mil de uma, 30 de outra e ser superior a 50. A lei ela determina o seguinte, que acima de 50 mil de uma mesma pessoa jurídica. Então, eu sou sócio de várias empresas, peguei 20 de uma, 30 de outra, 40 de outra, não vai ter a retenção mensal, porque tem que ser da mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física. Tá? Então, um alerta e uma dúvida que muitos estão tendo é essa. Vai ser o total que eu estou recebendo de várias pessoas jurídicas ou de uma mesma pessoa jurídica? Não, é se isso acontecer de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. Então, a empresa A pagou acima de 50 mil para a pessoa X, vai ter a tributação ali de 10%. Agora, por exemplo, a empresa A pagou 30, a empresa B pagou mais 20 e a empresa C pagou mais 10, mensalmente não vai ter a tributação. Só que nada impede de que no final do ano você tenha uma renda superior a 600 mil, né, que vai se encaixar como as altas rendas. Ele só postergou. Ele só postergou. Então, lá no final do ano, na declaração da pessoa física, você vai ter essa renda ali, né, declarada e, consequentemente, passível de ser tributada. De uma única empresa, você paga no mês. De várias empresas, se passar de 50 mil, você paga no final do ano. Tá bom? A prazo, um empréstimozinho básico. Perfeito. Lá no final do ano também, vai acontecer o seguinte. Você vai juntar todos os seus rendimentos. Independente se for para o labore, se for uma renda de um aluguel que você tem, não necessariamente só os lucros e dividendos ali que vão ser distribuídos. Então, lá no final do ano, passou de 600 mil, o rendimento, você vai estar condicionado ali a essa tributação das altas rendas. Tá? Só que a Receita e a própria lei, ela diz o seguinte, você tem algumas alternativas para deduzir esse valor. Ou seja, algumas alternativas são isentas. Quais são essas? Ganho de capital, por exemplo. E ele diz lá também o seguinte, os lucros e dividendos até 2025. Então, basicamente, o que é que o governo, o que é que o fisco está dizendo?
Se é a partir de 2026, então o passado ainda continua isento. Então, se lá na minha empresa, pessoa jurídica, eu tenho um lucro acumulado até 2025, esse lucro continua isento. Mas desde que você cumpra com algumas regrinhas que a gente vai estar falando no decorrer do bate-papo aqui. Então, ou seja, o governo, como o Jonathan até falou agora há pouco, traz as mudanças, mas deixam as brechas para você ali de forma estratégica conduzir e minimizar a situação. Então, ou seja, eu tenho agora um lucro acumulado na minha pessoa jurídica de R$1 milhão, até o presente momento, até o dia de hoje. Eu posso ter em 2026 esse valor indo para minha conta, por exemplo, de forma isenta, sem eu pagar o imposto? Sim, desde que você siga algumas regrinhas que o fisco estabelece, né, para que você esteja em acordo com a lei. Então, o fisco dá a mudança, mas também deixa a brecha. Aí, para quem é cliente análise, por exemplo, já está sabendo dessas mudanças, já está sabendo de como vai acontecer, né, para que ele fique ali um pouco mais tranquilo e minimize essa dor. Agora, lucros acumulados de 2026 em diante, ou seja, tudo aquilo que você tiver de lucro em 2026 em diante, se for acima de 50 mil, da mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física, 10%. Um outro detalhe que eu trago aqui também para todo mundo que está nos ouvindo, né, principalmente os empresários. Recentemente tem alguns empresários e empresas saindo do Brasil. O caso recente, por exemplo, da Lupo, né, que aí está com as instalações no Paraguai, outros estão no Uruguai também, e assim por diante. Então, para aquele sócio que tem empresa no Brasil, mas é residente fora do Brasil, e esse país não for convencionado ali com o Brasil, né, nos convênios que tem, aí não tem limite nenhum. Distribuir R$1 é tributado 10%. Distribuiu R$1.000, tributação de 10%. Para aqueles sócios, novamente, que estão residindo fora do país. Então, vou dar um exemplo. Tem um sócio A que está morando agora lá na Rússia. E a Rússia não tem um convênio ali com o Brasil. Ou seja, aquele acordo ali entre países. E ele tem uma empresa no Brasil. Essa empresa no Brasil vai mandar R$20 mil para esse sócio do exterior. Vai ter tributação? O limite não era 50, mas nesse caso, por ele por ele residir, né, fora do país, aí a tributação ocorre ali independente de valor. Então tem isso também. Então os empresários que possam estar pensando em mudar de país, né, tomem cuidado com isso também, que isso vai acontecer na prática. Então isso é para quem mora apenas fora do país. Dentro do Brasil, segue a regra que a gente falou aqui dos 50 mil, né, acima de 50 mil mensal. Só aproveitando uma outra dúvida que muitos clientes estavam perguntando, e acredito que muitos empresários estão com dúvida também, é o seguinte: Rodrigo, distribuí 55 mil. Então, se é acima de 50 mil, vai ser tributado só os 5 mil que passou, não é isso? E a resposta é não. Passou de 50 mil, você está condicionado a pagar o valor cheio. Então, distribuir 55 mil, 10% em cima de 55 mil. 5.500. 5.500. Distribuir 50 mil, zero de retenção, porque você está dentro do limite. E aí está funcionando dessa forma e vai funcionar dessa forma. Então, para aqueles empresários que acharam, né, ou estavam com essa dúvida, fiquem cientes que passou de 50 mil, 10% em cima do valor total. Alguma complementação? Não, uma observação, né, que ela é muito importante, foi que houve uma mudança. Depois dessa mudança ocorreu uma falando do Simples Nacional. Né? As empresas do Simples Nacional, elas podem distribuir lucro desde que ela tenha a contabilidade dela feita e fechada. É uma das coisas que a gente vê muito, é as pessoas se preocuparem só em fazer a contabilidade de empresas que são lucro real e lucro presumido. O que é que está claro? Que a Receita também precisa da contabilidade das empresas que são Simples Nacional. E as empresas Simples Nacional, elas não podem ficar de lado. Não é verdade? Então, hoje, muitos empresários negligenciam isso. Que a contabilidade seja fechada do Simples Nacional. E aí eu lhe pergunto, se o Prolabore ele é muito alto a tributação, e eu não tenho contabilidade, na realidade, fechada das empresas Simples Nacional, como é que eu vou distribuir lucro? Não pode. Você não vai poder distribuir lucro de uma empresa que não tem uma contabilidade fechada. Então, o que é que eu recomendo? Empresários que não estão preocupados em analisar um balancete, um balanço, uma DRE,
por sua empresa se tratar de uma empresa que é simples nacional, agora é a hora de observar bem esses fechamentos, porque você vai acabar sendo prejudicado. Porque vamos analisar um cenário prático. Você recebe um prolabore de um salário mínimo por mês, mas só de cartão você tem 20 mil. Voltando ao assunto do cartão. Tudo bem, a sua empresa tem lastro para lhe pagar 20 mil. Mas você só tem declarado dizendo que recebe da empresa um salário. E o restante do dinheiro vem de onde? Ele poderia até estar vindo de lucros. Se a empresa tem lucro, ela pode distribuir para você. Mas como é que eu vou distribuir lucro se ela não tem uma contabilidade fechada? Então, e aí eu vou fazer agora também uma provocação. O empresário também que acha que a empresa do Simples, por ser do Simples, não quer valorizar o seu contador, você vai ter que pagar um pouco mais do honorário. Por quê? Porque ele vai ter que fechar a contabilidade. Entendeu? Porque às vezes, eu pago R$300 ao meu contador. Tudo bem. Mas como é que com R$300 ele vai fazer departamento pessoal, departamento fiscal e ainda fazer escrituração contábil? Entendeu? A gente também tem que pensar do outro lado, né, da moeda. Então, assim, olha só que lindo. Se você tem um prolabore de um salário, vou colocar um salário, mas você automaticamente distribui 18 mil de lucro que você teve naquele mês, você já tem uma disponibilidade aí de 18 mil mais um salário, 19.518. Ou arredondar em 20 mil. Então você pode pagar uma fatura de cartão de 10 mil, você vai poder fazer uma viagem internacional, a Receita não vai lhe questionar jamais com relação a esses rendimentos em cima de 20 mil reais. Agora, só tem um prolabore de 1.518. Não distribuo lucro porque não tenho minha contabilidade fechada. Agora você olha para sua pessoa física. Agora pago uma faculdade de uma filha de medicina de 15 mil, pago isso, tenho um cartão de 20 mil, tá? Como é que você está declarando isso? Então são exatamente esses pontos que eu complemento a fala do Rodrigo aqui, que as pessoas que estão com a visão micro, né, macro, micro, mas minha empresa é do Simples. O governo acabou de dizer que empresa do Simples Nacional não tem a retenção dos 10. Tá, não tem realmente. Não precisa pagar os 10, mas só distribui lucro se tiver a contabilidade fechada. Então, por favor, comece a mandar os extratos bancários aí para os seus contadores, comece a mandar o faturamento da forma correta, as despesas da forma correta, porque ele só vai poder distribuir lucro depois da contabilidade fechada. É uma observação muito importante. Também temos milhares de empresas Simples Nacional no nosso Brasil, né? Então, assim, estávamos falando muito aqui para empresas normais. Lucro real, lucro presumido, mas o Simples precisa se atentar também a esse aspecto. O Dr. Rodrigo falou sobre umas regras, os valores que estão na conta em 2025, migra para 2026. Que regras são essas? Perfeito. Essas regras são basicamente as seguintes. Primeiro, o fisco diz o seguinte: os lucros têm que estar acumulados até 2025. E aí já um tema de debate, muita polêmica é o seguinte: como é que eu apuro 2025 se eu tenho prazo até o último dia de 2025? Né? Então já começou esse debate por aí. Né? Que contabilmente isso aí é impossível acontecer. Mas, enfim, não tem até 31 de 2025 esses lucros, eu apuro até onde eu tenho. Então, se eu tenho até 30 do 11, né? Se eu tenho até, por exemplo, 30 do 9, até o mês 10, então eu vou usar esses lucros, porque a Receita, junto com o Fisco, está dizendo basicamente o seguinte: vocês têm que cumprir algumas regras. A primeira delas é o seguinte, que a deliberação, a distribuição esteja aprovada em ato societário da empresa, né, no órgão societário da empresa. Aí você pode até me perguntar, e o que é isso? O que é esse órgão societário da empresa? A sociedade, os sócios. Então eles vão sentar, né, numa reunião, num bate-papo como esse, e vão decidir o futuro da empresa. Então, por exemplo, a empresa tem 1 milhão de lucros aqui na sua contabilidade. O que é que os sócios querem fazer com esse lucro? Então, isso é a deliberação e a distribuição dos lucros ali. Então, ou seja, o órgão competente é a sociedade. Então, primeiro de tudo, tem que ter essa reunião dos sócios, tá? E os sócios vão deliberar, enfim, vão decidir o futuro da empresa. Vamos supor que desse 1 milhão,
de lucros acumulados, os sócios querem distribuir 90% desse valor. Então seria 900 mil. Então vai colocar isso. Rodrigo, e onde é que a gente registra tudo isso? Numa ata dos sócios. Tá? Então aí deixa uma provocação também para que, se a empresa tiver até 10 sócios, chama-se ata dos sócios. Se a empresa tiver acima de 10 sócios, chama de assembleia. Né? Para quem é de bolsa de valores, ouve muito isso. Assembleia dos sócios e assim por diante. Então o que acontece? A primeira regra é essa. Tem que estar apurado até 2025 e ser deliberado pelos sócios até 2025. Ou seja, tem até 31/12 para essa reunião entre sócios acontecer e essa ata está ali formalizada. Fez isso, qual é o próximo passo? O próximo passo é agora acontecer o pagamento, o crédito, a entrega ou o emprego daquele valor ali. O que isso quer dizer? O pagamento, por exemplo, se foi deliberado, deve ocorrer os pagamentos até 2028, entre 2026, 2027 e 2028. Detalhe, a lei ela não dá nenhuma especificação que tem que ser, por exemplo, 10% em 2026, 20% em 2027. Não, ela deixa as brechas para que você ali faça conforme disponibilidade da empresa. Então, se a empresa já consegue lhe pagar tudo em 2026, pode pagar tudo em 2026. Se a empresa consegue pagar apenas de forma parcelada até 2028, paga de forma parcelada. Tá? E o terceiro ponto ali, que a Receita também está trazendo isso, é também, dá muitas dúvidas. Rodrigo, eu deliberei, eu vou ter que pagar exatamente? Lá na lei, ela diz o seguinte, o pagamento, o crédito, o emprego ou a entrega. Então, quando ela fala de crédito, nada mais é do que você prometer ao sócio. Então, se você prometeu, a empresa prometeu que vai pagar os sócios, então isso já aconteceu ali na lei. Então, uma dúvida que muitos estão tendo, eu tenho que pagar até 2028? Essa resposta a gente só vai saber de fato no decorrer dos próximos anos. Então, ela dá a margem de interpretação de que uns vão entender que tem que fazer o pagamento, outros vão entender que tem que estar deliberado. Eu particularmente entendo que, se foi deliberado, a gente já está de acordo com a lei. Então, a gente tem o lastro da lei para que isso ali fique totalmente registrado. Então, as regras são basicamente essas. Qual é o maior ponto de polêmica nessas regras? É que ela deixa essa lei em vigor, né? Ela publica ali no Diário Oficial em 27 de novembro, mas dá um prazo até 31/12/2025 para você cumprir esses requisitos. Então, imagina só quantas empresas tem no Brasil para cumprir esses requisitos em 1 mês e 3 dias. Um outro ponto que a gente também vai orientar e já vai colocar aqui também a título de atenção é que essa ata dos sócios seja protocolada na junta comercial ou no órgão competente a depender da empresa. Tem algumas empresas que vai procurar o cartório, porque é o seu órgão competente. Tem algumas que vai procurar a junta comercial, que é o seu órgão ali competente. Por quê? Essa questão de ir na junta comercial e protocolar. Tem uma segurança jurídica. Então, basicamente, nada vai impedir o fisco no futuro dizer o seguinte: sócio A, me explica aqui o que foi essa distribuição que você fez. Você está me dizendo que foi dos lucros até 2025, mas me prove que realmente foi isso. Com essa ata registrada na junta comercial, você está totalmente com lastro ali de fato está tudo dentro daquilo que a lei pede e daquilo que o fisco pede também. Então, as regras que a lei está exigindo de fato são essas, né? Não é algo de outro mundo, é algo que vai exigir uma organização, vai exigir ali um momento entre os sócios para colocar tudo isso no papel e deixar aquilo ali registrado. Então, nada mais do que, como o John está vem falando, ao decorrer do bate-papo, organização. Quem está nos assistindo, às vezes agora está querendo se organizar. Quem é que a Análise Grupo consegue atender? Quem? Sim. Todo mundo. Boa! O que é que, Flores, a gente sempre conversa, né? A gente sempre conversa lá dentro da empresa que você falou uma palavra certa. Independente do tamanho, o nosso perfil de cliente é aquele que realmente quer a organização, tá? Porque o pequeno, o grande, um dia ele foi pequeno, concorda? Então, quando um cliente ele diz, cara, mas Jonathan, eu faturo pouco e a análise faz a minha empresa, eu disse, faz, porque você fatura pouco hoje, né?
amanhã com as instruções, amanhã com toda a organização, com toda a estratégia que a gente vai lhe passar, com certeza você vai se tornar um grande. Eu não quero só pegar você quando você estiver grande, então vamos crescer junto. Então, assim, agora, sou grande desorganizado. Muitos a gente nem pega. Então não é questão de tamanho, é questão de realmente querer entender a regra do jogo e saber, cara, se eu começar organizado, eu vou longe. Então, nós somos uma empresa de contabilidade onde nós temos sede por cliente que deseja se organizar, independente de faturamento, independente de estrutura. É aquele que diz, cara, pega na minha mão que eu vou fazer. Quantos clientes a gente tem que diz o seguinte, cara, se você mandar fazer, eu faço. Diz aí o que eu preciso fazer. Quantos clientes eu fui para atender um cliente agora em Feira de Santana, semana passada. E eu cheguei na loja dele, foi muito engraçado, né? Eu olhei umas coisinhas lá, eu falava para ele já tava mandando um WhatsApp pro cara corrigir o que eu tava falando. E aí um colaborador nosso chamado Edler deu uma ideia lá, ele pegou e mandou executar na hora. E quando a gente desceu na loja, tudo aquilo que a gente tinha dado como sugestão lá no escritório já tinha sido feito. E aí eu disse bem assim, rapaz, você é bom de execução, né? Ele, meu amigo, é o seguinte, se eu soubesse fazer, eu não tinha contratado vocês. Então, se vocês falaram que isso aqui tá errado, a única coisa que eu tenho para fazer é executar. Aí eu disse, boa. Então, assim, a empresa que estiver disposta a executar, a seguir as instruções, pode ter certeza que a Análise Grupo está de portas abertas. Coisa boa. Coisa boa. Você que está nos acompanhando, estamos se aproximando para o final desse bate-papo, mas eu já quero pedir para você se inscrever, compartilhar, comentar, DDI Podcast, Análise Grupo Contábil. Quero pedir a você também para acompanhar a gente às terças, quartas e quintas-feiras, um novo formato, um novo formato DDI Podcast se aproxima agora em 2026. Aguardem aí. Estamos lá no Spotify, mas estamos vindo aí também em outras plataformas. Então aguarde. Quero pedir aos senhores que façam as considerações finais. Quem começa? Para começar, Rodrigo. Posso sim. Esse foi um tema muito bacana, né, de trazer para todos os ouvintes. Então, as minhas considerações finais é basicamente o seguinte: você empresário e empresária que está no ramo, né, que a gente sabe que a depender da atividade ali não é tão fácil, tem mais apertadas. A minha mensagem é que você de fato se organize, né? Como o Jonathan falou, procure o seu contador, procure o seu advogado. Né? Então, tem muita coisa ainda para rolar nessas mudanças, mas que de fato, quem estiver organizado vai conseguir ali ter os danos mínimos ou quase zeros que essas mudanças vão trazer com ela. Então, basicamente, a organização vai ser a chave ali para o negócio, tanto em toda a mudança que está acontecendo, seja ela a tributação sobre os lucros, seja ela a reforma tributária, seja ela uma mudança aí de um ICMS, por exemplo. Então, a organização vai fazer com que, primeiramente, você entenda o que está acontecendo e faça ali, de fato, o bem feito, o básico bem feito, para depois ir evoluindo e, consequentemente, tirar essas pedrinhas, que a gente pode dizer assim, do caminho, né? E vocês vão perceber que o imposto nem sempre é uma coisa ruim, né? Agora, você pagar de forma injusta e de forma desorganizada, aí realmente você vai sofrer muito. De forma organizada, basicamente, vocês não vão ter dor de cabeça, e aí saibam que precisou de uma contabilidade, pode contar conosco, que a gente também está disponível, né, para que a gente, com toda a nossa experiência, possa ajudar nessa bendita organização. Coisa boa, doutor Jonathan. Flaudísio, uma observação, né, que eu gostaria de trazer nós estamos à disposição, né, para os empresários, mas uma das coisas que eu quero trazer uma ênfase maior é que o contador também, que ele estiver inseguro em ajudar o seu cliente com essas mudanças, está passando por alguma dificuldade, algum problema, está sem estrutura, está sem pessoas para poder crescer, ele pode contar com a ND Evolution, né? Nós estamos aqui com a mentoria, não só para ajudar os empresários, mas também ajudar o contador a transformar a vida dos empresários que estão na carteira dele. A ideia aqui não é só a gente estar prospectando o cliente. A ideia aqui é a gente fazer valer a nossa missão, né? Que é transformar a vida de pessoas e empresas, possibilitando a realização dos seus sonhos. Então, esse é o empresário, esse é o contador,
e é fazer com que o contador transforme a vida dos empresários que são clientes deles e a gente fazer todo aquele, vamos dizer assim, aquele ambiente colaborativo onde a gente ajuda o contador ajuda o empresário ajuda outros amigos empresários, e essa é a ideia, é a gente impactar realmente as empresas e fazer com que essas empresas passem por qualquer crise, né, que o Brasil venha a ter. Estudando alguns documentários, eu percebi que o Brasil já passou por crises piores, né? Aquela recessão lá da Dilma, aquela parte lá da inflação foi algo muito, muito mais ruim do que o que a gente está passando hoje, né? E a gente passou tranquilo, né? O problema é que quanto mais ênfase nós estamos dando aos problemas, parece que a gente está passando por algo de outro mundo. Uma coisa eu digo, não é nada de outro mundo, né? Então estamos dispostos a não só organizar os empresários, mas organizar os contadores que tiverem desejo de crescer e também possam aplicar a gestão de área dentro dos seus negócios. Coisa boa, coisa boa. Para mim é uma honra tê-los aqui conosco, né? Eleve muito o nível do DDI Podcast, o Dr. Jonathan, Dr. Rodrigo, né? A doutora Neuzete com a gente. Para mim é uma honra, repito mais uma vez, esse é o quadro, né? Gestão de Águia na Prática. Você que está nos acompanhando aqui está o QR Code. Então, aponta a câmera do seu celular e eu tenho certeza que você vai ser muito bem recepcionado, muito bem atendido. Quando o pessoal clicar aqui para apontar a câmera para esse QR Code aqui, vai falar com quem? QR Code? Isso, o QR Code está aqui. Vai falar com quem? Ele vai falar com o nosso setor lá de sucesso do cliente. Boa, boa. Independentemente do tamanho do cliente, ele vai ser muito bem recepcionado. Muito bem recepcionado. Tamo junto. Por hoje é só. Papai do Céu continue te abençoando. Às sextas-feiras nós estamos por aqui, quinzenalmente intercalado, gestão de águia na prática. Por hoje é só. Valeu!